Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos fazer uma breve análise do jogo de ontem, vitória por 2-1 contra o Vitória da Bahia, né, que tirou o Vasco da zona de rebaixamento e trouxe um pouco, né, da moral, da confiança e da autoestima de volta para o elenco, para os jogadores e também para a comissão técnica. Vamos falar sobre a chegada do novo treinador, que pode acontecer ainda hoje aí, o treinador português Álvaro Pacheco, que assume agora como novo técnico do Vasco e deve ser anunciado oficialmente já no decorrer desse início aí da semana. E também vamos falar sobre outros assuntos, como a negociação que segue em andamento com o Felipe Coutinho. Pois é, o Cria pode estar voltando para casa aí já agora, no meio da temporada, né, na janela de julho. O jogador aí tá muito motivado para retornar para o Vasco da Gama. E no final do vídeo de hoje, vamos deixar com vocês aqui a coletiva de imprensa concedida ontem pelo Rafael Paiva, treinador interino após o jogo contra o Vitória da Bahia, e também uma entrevista muito bacana com o zagueiro Maicon, né, autor do primeiro gol da vitória de ontem, um dos melhores em campo, sem sombra de dúvida, né, nosso zagueirão aí assumindo a titularidade e dando conta do recado. Então eu já convido todos vocês a assistirem o vídeo aqui até o final para ficarem por dentro de todas as novidades. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, dá aquela moral aí pro nosso trabalho, né? Se todo mundo deixar o joinha no vídeo, o YouTube vai compartilhar esse vídeo com cada vez mais e mais vascaínos aqui no nosso canal. E fica o convite para você que está chegando por aqui pela primeira vez e quer ficar bem informado com todas as notícias, sempre de forma interativa, sempre com exclusividade. Você está no lugar certo. É só você correr lá embaixo do vídeo, vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, se inscreva no canal e venha fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube. Beleza? Fechado? E vamos embora começar o vídeo falando da vitória, né? Do êxito. Ontem o Vasco conquistou 3 pontos que tiraram o Vasco da zona de rebaixamento e fizeram com que o Vasco aí abrisse até uma certa vantagem ali para os 3 últimos colocados, né? O último colocado no momento é o Cuiabá, com 0 pontos, tá com pneu, até agora não pontuou. O 19º colocado é o Atlético Goianiense, com apenas 1 pontinho marcado, e o 18º é justamente o Vitória da Bahia. Então um jogo de 6 pontos, né? O Vitória que também ficou estacionado ali com apenas 1 ponto marcado até o momento. O Vasco, com a vitória ontem, pulou para 6 pontos, ou seja, a gente abriu 5 pontos de vantagem para o Vitória, para o Atlético Goianiense, 6 pontos de vantagem para o Cuiabá, e a gente empurrou o Fluminense ali para a zona da degola. O Fluminense ainda joga hoje fora de casa contra o São Paulo, então um jogo difícil para o Fluminense. Na frente do Fluminense vem o Corinthians, que tem 5 pontos, ficou atrás do Vasco, e também ali atrás do Vasco ainda vem o Juventude e o Criciúma, né? Ambos ali com jogos a menos que o Vasco da Gama nesse momento da competição. Uma vitória que, apesar do Vasco não ter feito ali um grande jogo, né? Não ter tido uma apresentação de gala, a gente viu uma melhora do primeiro para o segundo tempo. A equipe do segundo tempo foi muito superior, muito mais criativa, com muito mais desenvoltura ali no meio de campo. Eu acho que a mudança, a saída do Rossi para a entrada do Watson trouxe essa movimentação, trouxe até mais liberdade para o Dimitri Payet, né? O Watson ele acaba se movimentando muito, atrai mais a marcação e faz com que o Payet possa ter ali mais liberdade para jogar, e foi a grande diferença, né? Foi o Payet, uma bela cobrança de escanteio, ele bate ali a bola exatamente no ponto certo para o Maicon, que sobe ali muito bem, desvia, né? Faz 1-0 para o Vasco. Depois, numa outra jogada de classe do Payet, ele acha o Verratti sozinho dentro da grande área, o Vasco faz o 2-0 e depois, como de costume, o Vasco dá aquela cochilada. O Payet tem que sair por cansaço, tá voltando de lesão, entra o Praxedes, galera começa até a vaiar pro Praxedes, acha até errado isso, né? O cara tá entrando em campo, já entrar com vaia, eu achei totalmente desnecessário aquele momento a torcida fazer aquele gesto, né? Mas o Vasco tem uma queda de produção e aí o Vitória vem pra cima, consegue, né, descontar, fazer um golzinho, e por pouco que o Vasco não leva empate, né? Então a gente saiu aí com 3 pontos. Eu acho que um pouco da moral, da autoestima e da confiança foi recuperada devido à vitória de ontem, e agora a gente tem um clássico pela frente.
novamente, um clássico muito complicado contra um Flamengo que vem de vitória. O Flamengo é o terceiro colocado nesse momento da tabela com 11 pontos, né? Apesar do momento deles não ser muito bom, muitas críticas da torcida ao trabalho do Tite, é um elenco que é recheado de grandes jogadores. A gente tem que admitir isso, né? O elenco do Flamengo ele é muito superior ao elenco do Vasco. Mas em clássico as coisas se equiparam, né? E vai ter algo a mais para a gente poder aí ter, né, de ânimo. A gente já provavelmente terá o nosso novo treinador na beira do campo. Mas antes de a gente falar nisso, né, tem que falar sobre a possível paralisação do Campeonato Brasileiro, porque ainda hoje a gente pode ter um posicionamento oficial aí da CBF, né? A CBF que ontem pediu para os clubes se posicionarem. E acreditem vocês ou não, dos 20 clubes da Série A, apenas 3 clubes são favoráveis à continuação da competição aí nas próximas rodadas. Você já deve imaginar quem são. Flamengo, obviamente, é um deles, sempre indo de encontro às decisões. Palmeiras, fiquei muito surpreso aí com a decisão da Leila Pereira em não querer que o campeonato seja paralisado. E o Atlético Paranaense, também outro clube já é de se esperar, né? O Petralha, meio doidinho da cabeça, também aí quer que a competição siga acontecendo, mas eu até entendo, porque o Furacão é o primeiro colocado, tá vivendo um bom momento, então ele quer aí que a sequência do Brasileiro seja feita, né, para que o Furacão continue esse momento positivo. Os outros 17 clubes, todos estão pedindo a paralisação, nem que seja por uma rodada, para que os outros clubes do Rio Grande do Sul, Juventude, Inter e Grêmio, não fiquem com muitos jogos aí atrás na tabela e a gente possa focar na ajuda ao Rio Grande do Sul, porque pode ser que a situação lá venha a piorar, né? E os clubes, obviamente, com muitos torcedores, poderiam estar ajudando de alguma forma. Mas, mudando de assunto agora, vamos falar sobre o novo treinador do Vasco. Pois é, Álvaro Pacheco pode estar chegando no Rio de Janeiro já entre hoje e amanhã. Ele pode ter feito o último jogo dirigindo o Vitória de Guimarães nesse final de semana. Aí você vai me perguntar, pô, Mário, mas o Campeonato Português só não termina no final de semana que vem? Sim, você tá certo, porém, o time dele, o Vitória de Guimarães, já tá na 5ª colocação e não tem mais chance de chegar em 4º ou de ser ultrapassado pelo 6º, ou seja, eles já estão aí praticamente sem ter o que fazer na competição, né? O último jogo vai ser como se fosse um amistoso e por esse motivo o Vasco tá tentando aí, ou já conseguiu convencer o treinador a chegar aqui com antecedência, inclusive já houve troca de documentação, né, para que o treinador português assine todos os documentos, Vasco possa entrar com o pedido, né, de visto de trabalho para ele poder ingressar no Brasil, né, como funcionário do Vasco. Ele deve assinar um contrato de 1 ano com a possibilidade de renovação automática caso algumas metas aí sejam cumpridas, como por exemplo a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É um treinador que tem um histórico de recuperação de times, né, fez um grande trabalho já em 3 equipes lá em Portugal. Assumiu esse ano Vitória de Guimarães, fez um grande trabalho, né, conseguindo essa 5ª colocação num difícil campeonato português e chega com essa missão de recuperar o elenco, recuperar jogadores e recuperar o próprio Vasco, né? O Vasco vive um momento de complexidade aí dentro da competição e dentro do cenário nacional, lembrando que a 777 se encontra aí com vários problemas, né, financeiros, problemas aí de marketing, problemas comerciais, então essa chegada do Álvaro Pacheco ao Brasil nesse momento pode até dar uma agregada. Ele é aquele tipo de treinador paizão que gosta de fechar o grupo, então acho que isso pode ser muito positivo para o elenco vascaíno e a gente não sabe se ele já teria condições de estar na beira do campo nesse sábado contra o Flamengo ou se o Vasco novamente seria, né, gerido, né, seria ali treinado pelo Rafael Paiva, o treinador interino aí que segue no comando da equipe pelo menos nesse início de semana. Queria deixar um recado com vocês aqui da nossa parceira do canal, a 1xBet, né? Ontem 3 vascaínos levaram camisas oficiais para casa, eles ganharam prêmios aí, né, que se cadastraram por lá e fizeram um depósito ali de pelo menos R$10. A gente vai fazer de novo essa semana, quarta-feira, mais um sorteio. Serão mais 3 camisas oficiais do Gigante da Colina e tudo que você tem que fazer é se cadastrar na 1xBet. Se você já é cadastrado, não tem problema, é só você fazer o seguinte: assim que você terminar o seu cadastro, fazer um depósito de pelo menos R$10 usando o código promocional Mário
Vasco. Eu vou deixar tudo aqui no primeiro comentário fixado e além de você participar desse sorteio das 3 camisas, você também ganha um bônus promocional de R$100 para você começar suas apostas na 1xBet. Hoje tem jogo do Fluminense, tem Fluminense São Paulo, enfim, tem vários jogos aí também, enfim, vamos ver os outros jogos. Enfim, tem muito jogo interessante aí pra gente poder fazer aquela aposta, tem Champions League, tem Vasco no basquete, Vasco jogando o 5º jogo do basquete essa semana contra o Bauru. Então várias possibilidades de você fazer suas apostas usando esses R$100 que a 1xBet está dando para você. Então corre lá, primeiro comentário fixado para tirar proveito dessa parceria, beleza? Bora falar de Felipe Coutinho. Pois é, o torcedor vascaíno ficou animado, né, com a notícia aí que o Coutinho pode estar voltando para casa. E sim, a notícia é muito positiva. A informação que a gente conseguiu de uma pessoa muito próxima da família do Felipe Coutinho é que ele já começa a ver o retorno dele ao Brasil agora no mês de julho, quando a janela de transferências irá estar aberta novamente. A gente sabe que financeiramente a 777 está naquela situação complicada, mas como eu venho falando, a vontade do jogador de voltar para o Brasil e voltar a vestir a camisa do Vasco é muito grande. Inclusive ele já está com planos aí de desenvolvimento de uma marca, ele quer fazer parcerias aqui no território brasileiro. Então muito contente com esse possível retorno, para mim é um reforço de peso. Inclusive eu vi alguns vascaínos nos últimos dias falando que se o Coutinho vier, o Payet tem que ir embora, que os dois não poderiam jogar juntos. Eu discordo completamente dessa retórica, desse tipo de pensamento. Para mim, craque, irmão, tem que jogar junto e não vejo motivo nenhum porque o Payet e o Coutinho não poderiam estar jogando no mesmo time. Um joga numa posição, outro joga em outra. E os dois grandes jogadores, o Coutinho ainda tem 32, 33 anos, é muito jovem, tem muito ainda para entregar no futebol brasileiro. E o Payet a gente viu ontem, né? Um extra série, é um craque. Eu acho que esses dois juntos poderiam agregar demais tecnicamente a esse elenco do Vasco. Galera, não vai embora, o vídeo ainda não acabou. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, correr na 1xBet, fazer o seu cadastro. E agora vou deixar com vocês a coletiva de imprensa do Maicon, nosso zagueiro que fez gol ontem, e também do treinador Rafael Paiva, né, que falou bastante aí após a vitória do Vasco na partida de ontem. Beleza? Grande abraço. Aqui, ó. Aqui, irmão. Aqui é Vasco. Tamo junto. Fica agora com a coletiva aí. Valeu! Queria que você falasse desse momento, certamente foi muito especial para você, porque a gente sabe quanto você é líder desse grupo, quanto nos momentos mais difíceis, até do banco de reservas, você tomou frente de tudo. Num momento difícil, você está marcando seu primeiro gol com a cabeça do Vasco. O mais importante é sempre ajudar o Vasco, né, a conquistar os objetivos a quais nós estabelecemos. É claro que quando a gente vai ali no ataque e pode fazer um gol sempre ajudar a equipe, é sempre importante. Claro que a nossa prioridade é sempre defender e evitar que a equipe adversária faça o gol, mas quando a gente puder ir lá na frente e poder fazer um gol e ajudar a equipe do Vasco, é algo muito especial para nós. Falar sobre esse dia, né, Dia das Mães, a gente viu hoje aqui no estádio muitas mulheres, acredito que muitas mães também estiveram presentes aqui, e hoje elas puderam ser agraciadas aí com uma vitória do Vasco, depois de 4 derrotas seguidas. Importante, né, para vocês também retomarem a confiança antes do clássico contra o Flamengo. Com certeza, um dia especial para todas as mães, feliz Dia das Mães, a minha mãe também, a minha esposa, ambas são mães. Fico muito feliz em poder contribuir da melhor maneira possível, num dia tão especial. Agora há pouco ainda falei com a minha mãe, e antes também, Tava muito confiante que poderia fazer um gol nessa tarde, mandei mensagem para alguns amigos, meu irmão inclusive falou que eu iria fazer um gol hoje, fui feliz e graças a Deus pude coroar minha esposa, minha mãe com esse gol e todas as mães vascaínas do Brasil, e não só as mães vascaínas, mas a mãe do Brasil inteiro. Se você pudesse falar dessa diferença, assim, não é o primeiro jogo que a gente viu uma diferença muito grande do Vasco de performance no primeiro e no segundo tempo. Teve uma alteração, a saída do Rossi para a entrada do Adson, mas pela sua experiência, assim, você acha que tem alguma coisa de vestiário, alguma coisa de mobilização, para a gente ver uma diferença de performance tão grande? Não, às vezes a gente também tem que dar mérito ao adversário. O adversário no primeiro tempo eles nos marcaram muito bem. A gente mudou um pouco o esquema de jogo no segundo tempo. Se você perceber, o Adson foi um pouco mais para dentro, acabou dificultando um pouco a marcação do time deles. Então a gente também tem que dar crédito também para o treinador, fez a substituição. O Rossi também estava fazendo um bom primeiro tempo, ajuda muito na marcação, um jogador muito importante para nós. Mas graças a Deus fomos felizes e conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo. Lá na transmissão, o pessoal falou, eu falei, é o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Alguém falou assim, mas é o primeiro em 6 anos. É isso mesmo, você lembrava? Fazia um tempinho grande quando estava fazendo gol, sempre batendo na trave, sempre o goleiro defendendo, uma assistência. Já tinha um bom tempo que eu não fazia gol, mas graças a Deus eu voltei o caminho aí, espero que possa continuar fazendo aí, ajudando o Vasco. O portal estava no bolso ou foi espontâneo? Não, geralmente quando eu fazia os gols assim, eu sempre comemorava dessa maneira, fui feliz. Foi um jogo muito importante para nós, também a gente não pode deixar de falar também, mais uma vez, o Vasco acabou sendo prejudicado, teve um pênalti no Galdames, a gente também tem que ressaltar isso. E você imagina se um médico, toda a cirurgia que o médico fizesse, ele cometesse um erro. Óbvio que ele não estaria mais na função. Acho que a gente tem que dar uma ênfase maior nessa situação.
A gente com o VAR não pode ter esses erros a todos os jogos, todas as partidas. Não é somente a equipe do Vasco muitas vezes que é prejudicada, mas a gente tem sido prejudicado. Muitas outras equipes estão sendo prejudicadas. E com o VAR, a gente tem que tentar minimizar o erro, né? Isso que tem acontecido. Tem acontecido erros sucessivos, a gente tem que ter mais atenção. Ou tira o VAR ou mantém a decisão de campo ali. Mas com o VAR a gente não pode ter esse certo tipo de erros. Também, depois tivemos 6 minutos de acréscimo, depois mais 4 minutos, eu não entendi. A primeira vez que eu vejo juiz, geralmente é 1 minuto, no máximo 2 minutos. Mas a gente tem que dar também a importância da vitória, fazer 4 jogos que o Vasco não ganhava no Brasileiro, e a equipe toda de parabéns. Mas quanto foi importante quebrar essa sequência do Grêmio de deputados perto de um passo como o Flamengo na próxima rodada? Muito importante, a vitória é sempre importante, a vitória dá uma moral a mais para a equipe. Agora é pensar, comemorar hoje, né? Aproveitar que a gente ganhou essa partida hoje, comemorar hoje com a família, desfrutar bastante, e a partir de segunda, terça-feira, focar no próximo jogo que é contra o Flamengo. É claro que o Vasco tem o Rafael Paiva, que é um funcionário do clube, a gente precisa respeitá-lo, mas a gente sabe também que o Vasco está em busca de um treinador. E fala-se muito do Álvaro Pacheco, treinador de Portugal. Como é que é para vocês, jogadores, conviverem com isso, essa troca constante de técnicos, e o que dá para esperar desse futuro do Vasco com esse possível treinador? Cara, até o momento a gente tem o Paiva como nosso treinador. Não sei o que a diretoria vai fazer, mas a gente tem que respeitar a decisão de diretoria. O Paiva é um excelente treinador, tem demonstrado nos treinamentos diários com a gente. Hoje, na minha visão, ele fez um belíssimo trabalho, teve algumas modificações, colocou jogadores, são peças importantes no decorrer da partida, foi muito bem também, tem que dar mérito ao professor. Se tiver que vir um treinador novo, a gente tem que estar com a cabeça tranquila. O nosso papel é fazer o que o treinador atual está nos pedindo, e o resto a gente deixa para a diretoria. Michael, você como líder desse grupo, eu queria te ouvir sobre a situação do Praxedes, que eu vi que vocês, em campo, ele entra, todo mundo já dá muito apoio, né? O Verret teve inteiro conversando com ele. É algo que eu de fato, sempre digo que não costumo ver da torcida do Vasco, que costuma só avaliar o jogador como tira a camisa ou como sai de campo. Quanto que tem sido difícil, assim, né? Um menino como ele, que enfim, tem uma qualidade e está enfrentando tudo isso. Cara, quando eu cheguei o ano passado no Vasco, uma das coisas que eu deixei e que eu tentei esclarecer é que nenhum jogador ele deixa de ser bom por causa de um mês, um jogo, 2 meses, ou um tempo de má fase. A má fase vem para todos, o Praxedes é um menino novo, ele é um menino que só tem 22 anos, a gente vê o Praxedes, às vezes a gente vê, já passou pelo Inter, já passou pelo Bragantino, agora no Vasco. Então a gente às vezes vê o Praxedes como um cara muito mais maduro do que ele é. Ele é apenas um menino, ele tem 22 anos, a gente sabe que é um jogador muito importante, tem muita qualidade, e eu acredito que se a gente conseguir recuperar ele pode nos ajudar muito no decorrer da competição. Especial, não só pelo gol, mas por ter aberto o caminho para um resultado muito importante que vocês precisavam hoje. Parabéns pela vitória. É sempre importante você poder fazer um gol e ajudar a equipe. Claro que o nosso objetivo maior é sempre defender, mas quando a gente tem a oportunidade de ir para ataque, uma bola parada lateral, um escanteio, se a gente puder fazer um gol de suma importância, graças a Deus fui coroado hoje com o gol e pude ajudar o Vasco a conquistar os 3 pontos, que era mais importante. Fala um pouco dessa virada de chave no começo da temporada, até no início do Brasileirão. Isso não foi muito falado no próprio Vitória da Bahia, né? E você hoje faz esse gol importante na vitória, hoje você é mais utilizado. Fala um pouco dessa virada de chave que você está vivendo no Vasco da Gama de novo. Cara, eu sempre trabalho muito, sempre respeito todas as opções do treinador. Procuro fazer meu trabalho dentro ou fora de campo, nos momentos se eu estiver jogando ou não. Procuro ser sempre o Maicon que trabalha, que busca, que procura melhorar no dia a dia. Graças a Deus o professor está optando por me colocar, estou feliz. Há que dar continuidade para a nossa posição, a nossa profissão. Se a gente não der a resposta devida, a gente acaba saindo do time, né? Eu espero poder fazer mais grandes partidas aí e poder continuar na finalidade do Vasco. Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos. Queria saber de você a ideia inicial dessa formação. Me parece que foi algo em cima do que você viu no segundo tempo do jogo com o Atlético Paranaense, não sei se foi isso. E depois falar também sobre o Payet, né? Que mais uma vez foi decisivo. A gente vinha conversando desde o jogo com o Fortaleza que ele precisava melhorar a questão física, ficar mais seguro, e hoje com 2 assistências ele foi fundamental na parte técnica para que o Vasco vencesse. Obrigado. Boa noite. A ideia foi a gente tentar qualificar um pouquinho a nossa construção, né? O João entrando é um jogador rápido, que tem um bom passe, que conduz bem a bola, e eu acho que a gente foi assertivo ali na ideia dos 3, com o João qualificando um pouco a nossa construção. O Pai é um jogador muito diferente, né? Tava se recondicionando e estava incomodado de não estar jogando, porque ele sabe que ele pode ajudar muito o Vasco, e hoje ele provou isso mais uma vez. É um jogador muito talentoso, muito competitivo, que gosta de jogar com a bola, gosta de toda hora buscar assistência, o jogo vertical, e qualificou muito o nosso jogo, organizou a nossa posse, conseguimos construir melhor do que os outros jogos, e ele foi premiado com 2 assistências. Rafael, boa noite, parabéns pela vitória. Lineker Biondi do canal Mário Coelho Vasco. O Vasco estaria negociando com um novo treinador. Queria saber se você foi avisado minimamente sobre esse assunto, né? Que se caso concretize essa negociação ou não, você teria tido a sua última partida com a camisa do Vasco hoje.
E claro, queria saber também o que você deixaria, caso o Vasco acerte essa nova contratação, o que você falaria para esse novo treinador? Qual o desafio à frente desse elenco do Vasco? Boa noite. Como eu sempre falei dos 2 jogos anteriores, né, eu estou sempre à disposição do Vasco, seja no sub-20 ou no profissional. Estou para tentar ajudar da melhor maneira possível. Graças a Deus conseguimos a vitória hoje, né? E conseguimos qualificar um pouquinho o nosso jogo com a bola, o que a gente busca. E, de novo, estou à disposição. Não sei ainda o que vai acontecer. E, por enquanto, eu vou trabalhar para tentar evoluir mais os atletas e a gente evoluir cada vez mais. O que eu falaria é um grupo talentoso, é um grupo técnico, é um grupo competitivo, que estava incomodado com a situação. Acho bem importante isso. Estava incomodado que as vitórias não estavam vindo. Eu acho que a gente conseguiu se equilibrar defensivamente. E o jogo de hoje a gente conseguiu jogar um pouco mais com a bola. E o que eu falaria é isso. É um grupo que vai buscar o tempo todo a vitória, vai tentar sair da situação difícil. Hoje a gente já conquistou uma vitória. É um time que vai brigar sempre para ganhar os jogos, para fazer um jogo mais vistoso, que é importante para a torcida aí também. Rafael, boa noite. Cícero Melo da ESPN. Tudo bem? Parabéns aí pela vitória. Você tem 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. O Vasco hoje saiu da incômoda situação do Z4. O que você acha que o Vasco evoluiu nesses 3 jogos que você comandou e o que você acha que ainda precisa melhorar, visando ficar longe dessa zona de rebaixamento, pensar em coisas mais altas dentro do campeonato, voos mais altos? E você acha que quando assumir um novo treinador, vai demorar para ele implantar um novo método de trabalho no meio da competição? Boa noite. Desde do primeiro jogo que eu assumi, o que eu precisava era equilibrar a equipe, né? A gente tentou primeiro organizar a defesa, né, para a gente ser um pouco mais sólido defensivamente. E eu acho que o jogo do Fortaleza a gente conseguiu fazer isso bem. Do Atlético a gente sofreu ali com uma expulsão logo no começo, mesmo assim a gente conseguiu sustentar bem o jogo defensivamente. Sofremos, mas tomamos um gol só do Atlético Paranaense, né? Então o caminho era ir evoluindo meio, ataque, ficar mais com a bola, criar mais situações de gol. Eu acho que o Vasco já conseguiu dar resposta nesse jogo. Então entrou bastante no último terço, a equipe criou situações de gol. E sofremos um pouco no final, porque o Vitória tinha que se lançar, né? Não tinha mais nada a perder também. E eu acho que a gente conseguiu equilibrar um pouco, defender bem, ser um pouco mais sólido, mais equilibrado para jogar com a bola. E eu acho que em 3 jogos a gente já conseguiu equilibrar um pouco mais a equipe, né? Acho que o próximo treinador que vier já pega uma equipe muito madura, tem grandes jogadores, muito experientes. Eu acho que tem a capacidade de se organizar bem, independente do treinador que venha, ou a escola que ele vem, ou a forma que ele vai querer jogar. São jogadores assim muito maduros e tenho certeza que eles vão rapidamente dar a resposta. Rafael, boa noite. Eduardo Alves, da Bável Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o contraste entre o primeiro tempo e o segundo tempo do Vasco, uma melhora notável, pelo menos pra gente aqui de fora, e também que você falasse um pouco sobre o Payet, que foi o grande destaque do time nesse segundo tempo, e também teve esse contraste, se teve alguma coisa a destacar do vestiário durante o intervalo em relação a ele também, por favor. Eu acho que o primeiro tempo a gente até conseguiu ficar com a bola, ter uma posse, mas uma posse mais no campo de defesa, né? Que eu acho que machuca pouco o adversário. E a gente até chegava no campo de ataque, mas não estava conseguindo terminar as jogadas, né? E daí a gente sofreu algumas transições que machucaram muito a gente também. E foi isso que a gente conversou no intervalo, né? Que a gente precisava sim ter a bola, mas mais no campo de ataque, terminando mais as jogadas, dando menos transição ali para o adversário. E eu acho que foi nesse ponto que a gente conseguiu ser bem cirúrgico ali. A gente machucou mais o Vitória no segundo tempo, a gente conseguiu chegar mais perto do gol, a gente terminou mais as jogadas, sofremos menos com as transições. Então acho que foram esses pontos, né? Payet é um jogador que desequilibra, né? Muito inteligente, tem a capacidade de enxergar as coisas diferentes, o último passe dele é muito refinado. E jogar com o Payet pra gente é muito bom porque qualifica muito a nossa fase ofensiva. Rafael, tudo bem, Wellington? Você na base já enfrentou o Flamengo diversas vezes e tudo indica que no sábado será você novamente o treinador. Por que é diferente Flamengo e Vasco? É um grande clássico, né? A gente respeita demais o Flamengo, é uma equipe extremamente qualificada e na base já é muito especial. Se por acaso acontecer no profissional, realmente vai ser muito especial também. E é um jogo grande, né? A gente precisa muito dos 3 pontos, o clássico tem as particularidades, né? A competitividade, mas a gente precisa continuar evoluindo, independente de quem fosse o adversário, a gente precisa continuar evoluindo, a gente precisa ir em busca dos 3 pontos, e é o que a gente vai fazer na semana, no jogo, vamos tentar buscar sempre a vitória.
Boa noite, Rafael. Gabriel Rodrigues de Trivela. Parabéns pela vitória. Se me permite fazer duas em uma aqui, eu queria perguntar primeiro sobre o Adson, como você avalia a entrada dele no segundo tempo, e se já tem alguma avaliação, pelo menos de longe, parece que ele sentiu o joelho, alguma coisa assim, se já tem alguma avaliação de como ele está agora ali no vestiário, e a arbitragem dos jogos. A gente sabe que esse assunto está sendo recorrente aqui no Vasco, nos jogos do Vasco. Hoje teve um pênalti, na minha visão, acho que da maioria um pênalti não marcado para o Vasco. Como você avalia a arbitragem, como isso interfere também no jogo para vocês, não só no resultado, mas também mentalmente ali, no nervosismo, no estresse do jogo? Adson acho que entrou muito bem no jogo, né? Acho que o jogo pedia um jogador que flutuava mais no entrelinhas ali, então ele foi muito bem, entendeu rápido o que tinha que fazer e conseguiu pra gente ofensivamente algumas coisas que a gente não tinha conseguido no primeiro tempo, né? Então é um jogador extremamente qualificado também, uma boa relação com a bola, vertical e fez um grande jogo, né? A gente precisa ver, acho que amanhã com o DM ali qual foi a situação dele, né? Mas eu acho que é amanhã pra gente ter uma clareza maior da situação, né? Respeito da arbitragem, eu vi agora o lance no final, a gente precisa ver melhor. Realmente é um lance determinante, né? Me pareceu, pelo que eu vi ali, pênalti no Galdames, né? Muda muito se a gente converte o pênalti, muda muito a característica do jogo, mas eu acho que independente se o árbitro deu ou não, a gente precisa ter controle, né? Controle entre nós, entre os jogadores ali dentro do campo, continuar buscando, a gente tem que fazer a nossa parte o tempo todo. A gente sempre acha que a arbitragem ela tem que qualificar, eu acho que ela está evoluindo cada vez mais e a gente tem que fazer a nossa parte lá dentro e deixar a arbitragem com quem tem que resolver os problemas dela ali. Paiva Tébaro, do Grupo Globo, boa noite. Essa foi uma semana, principalmente o início da semana, foi marcada por muitas notícias relacionadas ao Medel. Problema de relacionamento, que o elenco tem uma rejeição com ele, não só elenco, funcionários também. E assim, o fato é de que desde que ele saiu, desde que o Ramon Dias saiu, ele não vem sendo escalado, não jogou nenhum minuto sequer com você no comando interino. Como é que tem sido para você lidar com essa situação? Porque eu imagino que não seja fácil, afinal de contas você está falando de um jogador que tem muita moral, principalmente com a torcida, que foi muito bem no ano passado, um jogador multicampeão continental, enfim, como é que tem sido para você lidar, o que você pode dizer sobre isso? Tem sido muito tranquilo, né? Porque Medel é uma grande liderança, acho que não tem esse problema com o grupo, a opção foi realmente para a gente tentar... no primeiro jogo contra o Fortaleza, uma linha de 3 com o Maicon, com o Léo, realmente foi uma opção técnica, né? E deu certo, acho que a gente foi muito bem no jogo contra o Fortaleza, a gente repetiu contra o Atlético Paranaense, a dupla principalmente com o Maicon e o Léo, e a gente está seguindo porque a gente está sentindo que a gente está consistente defensivamente. Acho que hoje, mais uma vez, a gente provou uma consistência defensiva, sofremos sim em alguns momentos, mas eu acho que os dois ali estão funcionando muito bem, com o João, com o Rojas, como foi contra o Fortaleza, com o João hoje, mas é muito mais pela consistência, né? Mas Medel é uma liderança, é um atleta que puxa o grupo para cima nas conversas, no vestiário, e se em algum momento a gente tiver que colocá-lo, eu tenho certeza que ele vai estar pronto para ajudar o Vasco, e ele quer muito, como você falou, é um jogador muito competitivo, gosta do jogo, mas ele está ajudando da forma dele. Rafael Paiva, boa noite, parabéns pela vitória. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Queria que você avaliasse, né, a mudança de hoje, além do retorno do Payet, o João Vitor, ali na lateral direita. Foi bem acionado, mas eu queria saber de você sobre a performance dele, desarmes, jogadas bloqueadas. Foi muito bem acionado ali nos 80 minutos no qual ele jogou. Boa noite. João fez um grande jogo na nossa visão, né? É um jogador que, como eu disse antes, qualifica muito a nossa saída. Um jogador muito rápido, ataca muito forte o espaço, é um jogador que tem um retorno defensivo também muito rápido, então acho que ele fez um grande jogo ali. A ideia era em alguns momentos sim como lateral, mas era mais um jogador na linha de 3, na construção, e é um jogador muito experiente que fez um grande jogo. Então a gente tinha total clareza ali que ele ia desempenhar bem a função que foi dada para ele, e felizmente ele fez um grande jogo. Boa noite, Paiva, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News, parabéns pela vitória. Queria falar um pouco sobre a condição física do Payet, porque ele jogou aqui contra o Criciúma, depois foi preservado os 2 jogos, né? Ficou de fora contra o Fortaleza e contra o Atlético Paranaense, voltou hoje. Ele tem condições de jogar os 2 próximos jogos, porque o próximo é um clássico contra o Flamengo, claro, o Vasco sempre vai querer vencer, e depois é uma decisão na Copa do Brasil contra o Fortaleza. Ele tem essa condição de estar presente nos 2 jogos? Obrigado. Eu acredito que sim. Acho que hoje era um termômetro bom para a gente ver como ele ia responder, né? E respondeu muito bem, acho que jogou uma boa parte do jogo e foi muito bem, eu acho que isso é importante, ele precisava se sentir bem e hoje ele se sentiu bem jogando, foi
foi um jogador diferente, como a gente já esperava, e ele se sentiu bem. Eu acho que isso era o mais importante. Saiu muito mais pela falta de ritmo ali, né? No segundo tempo, mas acredito que ele vai conseguir jogar os 2 próximos jogos, ou o próximo jogo a jogo, né? E importante é, além de estar bem fisicamente, ele se sentir bem para jogar bem. Acho que isso foi o mais importante. Deixa eu liberar para mais uma pergunta, porque foi uma dúvida. Só uma dúvida geral que a gente queria ouvir alguém do Vasco sobre isso, a questão do Campeonato Brasileiro, paralisação. O Vasco já se mostrou favorável, mas a CBF anunciou, Rafael, que só vai se reunir para decidir dia 27. Como é que vocês estão observando isso tudo dentro do CT, conversando, em si, a diretoria, o que te passou? Eu acho que a gente imaginou que tivesse uma resposta somente amanhã, né? Então a gente ia aguardar para ver o que aconteceria, mas eu acho que a gente tem que continuar. Na cabeça a gente tem o próximo jogo contra o Flamengo, a gente tem que continuar se preparando, né? Continuar trabalhando e vamos ver aí nos bastidores o que vai acontecer. E se tiver que jogar, a gente tem que estar preparado, porque é um clássico, é um jogo importante, grande, a gente precisa pontuar e a gente vai aguardar amanhã aí para ver o desdobramento disso daí. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.